Olá! No programa de hoje vamos falar sobre o ciclo de crescimento econômico experimentado pelo Nordeste e analisar as razões que fizeram o estado de Alagoas a ficar fora desse movimento. Você vai saber também qual o papel do Bolsa Família no crescimento do PIB. No segundo bloco, o assunto é imposto de renda. Será que é melhor fazer a declaração logo no início ou deixar para o final do prazo? Tudo isso agora no Da Sua Conta. Economia pouco diversificada, falta de estrutura, violência, péssimos indicadores sociais. Problemas como esses são velhos conhecidos dos alagoanos. Afinal, há décadas o Estado tenta se reerguer e se fortalecer economicamente. Na semana passada, o jornal Valor Econômico publicou uma reportagem em que afirma que a economia alagoana cresceu menos que a de outros estados nordestinos, como Sergipe e Paraíba. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Bom, quer dizer que a economia alagoana está ficando para trás, e isso não é de hoje, né? Na verdade, Maria, o que o jornal colocou realmente mostra a realidade de Alagoas, ou seja, não dá para esconder os números. Para onde você olhar, qualquer indicador que você tomar, seja econômico, seja social, Alagoas figura como um dos estados mais pobres e com problemas sociais mais graves da federação. Então não tem por que você se manifestar contrário ou se opor ao que os números estão dizendo. Agora, por que ganha uma dimensão, parece ganhar uma dimensão ainda maior, né? Porque, na verdade, é o que todo mundo sabe, é a realidade, mas parece que estão contando uma outra história, né, sobre o Estado. Com certeza, porque, veja, a realidade dela é muito cruel. Então, em Alagoas, há muitos setores que não estão, de certa maneira, informados sobre os reais problemas que tem em Alagoas. E o governo, na verdade, acha que está apostando e acertando no modelo de desenvolvimento econômico que não está revertendo, na verdade, os problemas sociais e levando a economia alagoana a ter uma dinâmica semelhante ao que está ocorrendo com outros estados do Nordeste. Só para se ter um dado, por exemplo, a renda per capita, né, ou seja, o PIB per capita alagoano, que é o PIB dividido pela população, que é um indicador de riqueza, o PIB per capita de Alagoas, né, que era em torno de... Um PIB do Maranhão mais 30%, lá em 2002, hoje o PIB per capita de Alagoas é um PIB do Maranhão mais 10%, o que significa, por exemplo, que o Maranhão está se aproximando do PIB per capita de Alagoas. A mesma coisa está acontecendo com o Piauí, que eram os dois estados mais pobres da federação. Enquanto isso, Alagoas, em relação aos demais estados do Nordeste, está se distanciando. Isso significa o quê? Que em termos de produção de riqueza, com uma população que não cresce, Alagoas está evoluindo economicamente. Isso é um dado que não pode ser contestado pelo governo. Então significa que o modelo de desenvolvimento econômico, não só desse governo, mas nos governos anteriores, não tem surtido efeito do ponto de vista de levar Alagoas a ter uma dinâmica econômica semelhante ao que está ocorrendo, por exemplo, com outros estados que eu já citei, Maranhão e Piauí, e também o nosso vizinho Sergipe. Bom, e na própria matéria, né, são utilizados dados reais, né, inclusive esse mesmo do crescimento, né, que a economia alagoana cresceu apenas 3,1% em média, né, nos últimos 3 anos, né, e isso é problemático, né? Veja só, o último dado que saiu, que é divulgado pelo IBGE, o último dado que saiu sobre o PIB alagoano é de 2009, não é? Só temos atualizados Bahia, Ceará e Pernambuco, que têm seus institutos de pesquisa. Por restante do Nordeste, o último dado é 2009. Em 2009, o PIB de Alagoas cresceu 2,1%. Aí o governo comemora que esse PIB foi maior, por exemplo, do que o crescimento do Nordeste, que foi 1%. Mas é bom verificar o seguinte, em 2009, o Brasil ele não cresceu, né? Foi negativo o desempenho do PIB do Brasil em menos 0,3%. O PIB de São Paulo foi menos 0,8%. O PIB do Nordeste foi 1%. Por quê? Porque em 2009 nós estávamos enfrentando uma crise financeira mundial muito forte, afetou nossas exportações e afetou, sobretudo, o núcleo industrial brasileiro, que é São Paulo. Então, o crescimento de Alagoas não pode ser comemorado isoladamente, porque cresceu em razão de quê? Porque o país não cresceu. É até contraditório isso. Não é porque Alagoas ele está numa dinâmica econômica muito mais avançada que os demais, é porque o Brasil não cresceu e outros estados que têm indústrias também não cresceram porque foram afetados pela crise mundial. Então, por isso que Alagoas se destoa em 2009 dos demais estados. Mas não é para ser comemorado quando você observa esse dado em relação ao que aconteceu em 2009 e em relação ao que a crise afetou nos demais estados da federação. O que a matéria não mostra e não aponta também é uma possível solução. O que você vê aí como um caminho aí que os governos devem seguir para mudar essa trajetória? Na verdade, o que a matéria mostra é o seguinte, inclusive com um dos comentários de um economista alagoano,
né, que mostra que Alagoas espera muito, né, pelos grandes empreendimentos. Isso aconteceu, por exemplo, lá na década de 80, quando se instalou aqui em Alagoas, né, o polo cloroquímico. Achava-se que ia ser a salvação da lavoura. Temos um polo cloroquímico e Alagoas não saiu da pobreza em que se encontra. Agora é com outro empreendimento de maior porte. Então sempre Alagoas está procurando grandes empreendimentos para salvar a pátria. Na verdade, hoje está mais difícil ainda porque disputar, né, condições de infraestrutura, mão de obra qualificada e competir com os recursos fiscais que tem Pernambuco, Bahia e Ceará por atração nesses grandes empreendimentos é muito difícil para Alagoas. Então, ou Alagoas prioriza questões básicas e defeituosas que tem dentro do Estado, com questão de educação, saúde, pequenas e médias empresas e, sobretudo, também a agricultura. A agricultura hoje, em Alagoas, é apenas 6% do PIB. Significa que a agricultura é praticamente irrisória em Alagoas. O PIB de Alagoas tem avançado um pouco acima da média do Nordeste. E o que tem ajudado esse crescimento é a expansão do consumo, alavancado pela oferta de crédito e o Bolsa Família. É o que os especialistas chamam de renda sem produção. Só que será que se apostar nesse modelo é o ideal? Fábio, uma economia, ela pode viver só das transferências do governo federal? Lógico que não, Maria, porque se o governo mudar sua política econômica ou tiver que enfrentar qualquer problema de natureza, né, mais drástica de uma crise e tem que cortar gastos, isso vai acabar afetando aqueles estados que dependem exclusivamente de transferências governamentais, sejam ações sociais ou sejam, né, transferências como FPM ou FPE. Então, Alagoas, na verdade, tem realmente crescido um pouco acima da média do Nordeste, principalmente o dado de 2009 que nós citamos, mas em razão de quê? Porque Alagoas, ela tem garantido, né, alguns benefícios com relação ao aumento do consumo por causa do aumento do salário mínimo, né, que cresceu acima da inflação do período. O Bolsa Família também tem se expandido no Nordeste como um todo, né, o crédito também tem se expandido como um todo. Então, numa economia e num estado onde 78% da população recebe tem uma determinada renda ou recebe até 2 salários mínimos, então qualquer impacto, o aumento do salário mínimo ou, né, uma intensificação dos programas sociais, isso vai logo se traduzir em compras. O comércio varejista vai ganhar com isso. Não é à toa que nós vemos aqui no estado várias redes se instalando tanto em Maceió como no interior. Então, é um surto econômico que tem, de certa maneira, um limite de sustentabilidade, porque se mudar a política, nós não temos uma produção de riquezas geradas internamente que garanta esse crescimento continuamente. Dependemos praticamente do governo federal e também da política que está ocorrendo nos últimos anos, que afeta não só Alagoas, mas afeta o Nordeste como inteiro. E a dinâmica da economia é diferente por conta disso? Tem sido diferente, né? Porque, veja, quando você fala, existe em Alagoas uma característica que é uma renda sem produção, significa dizer o seguinte, que há um bolo de renda, né, nas mãos das populações em Alagoas, que não é gerada através da produção de mercadorias aqui em Alagoas, né? Então, pensões e aposentadorias, não é isso? Bolsa Família, tá certo? O pagamento da folha do funcionalismo público, são 140 mil funcionários públicos em Alagoas. Então, de onde vem essa renda? Boa parte vem, não é, do governo federal. Quando você vai observar, quais são os setores que geram riqueza em produção em Alagoas? Aí vai ser o setor sucroalcooleiro, né, uma parte na agricultura muito pequena, pequenas e médias empresas, o setor de laticínios, né, e isso faz movimentar o comércio. Então, praticamente, Alagoas, como ela tem uma economia pouco diversificada, então a possibilidade de gerar riqueza também é muito pequena. Então, quem complementa essa riqueza que é gerada aqui? As transferências governamentais. Então, por isso que o grosso da renda de Alagoas é derivada de transferências governamentais e não gerada internamente. E no próximo bloco a gente fala sobre imposto de renda. É daqui a pouquinho, não saia daí.